O universo de Jujutsu Kaisen é vasto, cheio de personagens com histórias e jornadas que nos fazem refletir sobre a natureza humana, o certo e o errado. Mas entre eles, Suguru Geto se destaca. Ele não é um simples vilão, nem um herói facilmente identificado. Sua jornada é marcada por dúvidas existenciais, questionamentos sobre sua própria humanidade e uma luta interna que o levou a se tornar quem é. Hoje vamos olhar além das ações de Geto, além da imagem de vilão que se construiu para si mesmo. Vamos mergulhar em sua dor, nos gatilhos que o moldaram, nas feridas que nunca cicatrizaram e também nos sonhos que ele perdeu. Suguru Geto não queria ser o inimigo do mundo, ele queria ser a solução. Mas o que fazer quando o próprio mundo te falha? Como alguém tão cheio de potencial se perde em meio ao caos? Vamos entender essa transformação de um homem que, ao invés de destruir, buscava desesperadamente salvar. Mesmo que no final de sua jornada ele tenha se tornado o oposto de tudo que um dia sonhou. No início de sua trajetória, Suguru Geto era a personificação do que muitos consideravam a promessa do futuro. Ao lado de Satoru Gojo, ele era um prodígio, capaz de lidar com maldições de uma maneira que poucos poderiam. Seu intelecto, sua habilidade e, acima de tudo, a sua visão de um mundo melhor o destacavam. Geto não era apenas um feiticeiro, ele acreditava na missão de proteger os inocentes, de lutar por um futuro onde os não feiticeiros pudessem viver sem medo. Ele acreditava nisso com todo o seu ser. Juntos, Gojo e Geto compartilhavam um sonho de um mundo purificado, livre de maldições, onde a justiça brilhasse para todos os lados. Era um sonho grande, mas não impossível. No auge de sua carreira, Geto era visto como um líder carismático, alguém que podia inspirar outros a lutar por esse futuro. Mas, como acontece muitas vezes na nossa vida, o peso da responsabilidade começou a se tornar mais difícil de carregar. A violência do mundo Jujutsu, as mortes, os sacrifícios começavam a questionar sua visão idealista. Onde estava a linha entre proteger e destruir? Ele perguntava se ainda conseguia lutar por um mundo melhor sem se perder por completo. Essas dúvidas eram pequenas, quase insignificantes, mas como uma semente plantada no coração de Geto, elas cresceram com o tempo. O que aconteceria com os ideais de um homem quando ele começasse a perceber que o próprio sistema que ele defendia não era tão puro quanto ele acreditava? A queda de Suguru Geto não foi algo repentino. Não houve um único momento que o empurrasse para o abismo. Não foi uma tragédia isolada, mas uma série de pequenos rachados em sua alma que no final quebraram sua visão de mundo. Tudo começou a desmoronar com a missão de proteger Ryuko Manai. Uma missão simples que deveria ser mais uma entre tantas em sua carreira. Mas essa missão, essa perda, foi a gota d'água. A morte de Ryuko não foi apenas uma falha de missão, foi a confirmação de tudo que Geto temia. Ele viu que o sistema Jujutsu que ele tanto acreditava e no qual colocava sua confiança era tão falho quanto o mundo real. Ele era apenas uma peça descartável. E o que isso significava para os outros? Os não feiticeiros que ele jurava proteger. Ele se sentia como se estivesse lutando por um mundo que o desprezava, um mundo que nunca entenderia o peso dessa luta. E de repente, a ideia de purificar o mundo, de erradicar os não feiticeiros, deixou de ser um pensamento radical e passou a ser uma solução plausível. A única forma de acabar com o sofrimento, com as maldições e com a dor. Ele acreditava que a humanidade, ao se dividir entre feiticeiros e não feiticeiros, estavam fadadas a ser a fonte do mal. Se ele quisesse realmente criar um mundo sem maldições, ele teria que destruir o próprio alicerce da humanidade. A jornada de Geto é marcada por dilemas que poucos de nós poderiam entender. Ele não era uma pessoa má, ele não queria ser um vilão, ele apenas acreditava que, para salvar o mundo, algumas coisas precisavam ser sacrificadas. Ele começou a questionar se seria possível em algum momento continuar sendo o herói quando, na verdade, o mundo em que vivia não merecia ser salvo. Essa batalha interna é o que torna Geto tão humano, tão real. Ele sabia que o que estava fazendo causaria sofrimento. Ele sabia que seus antigos ideais, que o motivavam a proteger a vida dos outros, agora pareciam insignificantes diante do sofrimento que ele via ao seu redor. Mas ele se perguntava, como poderia lutar por um bem maior sem ceder ao próprio coração? Como se manter puro diante de um mundo que o rejeitava? As ações de Geto não são fáceis de perdoar, mas ao entender a sua dor, a sua angústia e os dilemas em que ele enfrentou, vemos que ele é, antes de tudo, um homem que não soube lidar com o peso do mundo. Ele não queria matar ou destruir, ele queria salvar.
mas perdeu a visão de como isso poderia ser feito sem ferir a própria humanidade. A história de Suguru Geto é, no fundo, a história de uma alma que se perdeu. Ele não era um monstro, ele era um homem quebrado, lutando com suas próprias falhas e com o peso de um mundo que parecia não ter lugar para ele, assim como muitos de nós nos sentimos. Suguru Geto, com seus ideais destruídos, tornou-se o próprio reflexo da dor humana. Alguém que buscava salvar, mas que acabou se consumindo no processo. E no final, a sua queda não foi apenas uma perda para ele, mas para todos ao seu redor. Ele nos ensina que quando perdemos a capacidade de ver a humanidade no outro, perdemos a capacidade de ser humanos. Geto não foi um herói, mas também não foi um vilão. Ele foi alguém que buscou a luz, mas foi cegado pela escuridão. E ao refletirmos sobre sua jornada, somos confrontados com nossas próprias escolhas. Até onde iríamos por nossos ideais? E o que estamos dispostos a sacrificar para alcançar os nossos sonhos? Bom, é o que eu acho.